mais uma vez nos prestigiando. Eu sou o Felipe Silva, sejam bem-vindos ao canal do Vôlei de Primeira aqui no YouTube. Como de praxe, antes de começar os nossos bate-papos, eu peço sempre a vocês que possam se inscrever para que vocês possam receber as notificações de novos vídeos, novos bate-papos, enfim. Bom, hoje a nossa conversa, o nosso bate-papo é com digamos, podemos dizer, uma veterana, mais pela uma questão de muitos anos no circuito brasileiro. É uma jogadora muito experiente, medalha de bronze nos últimos Jogos Pan-Americanos em Lima, no Peru, já ganhou várias etapas do circuito brasileiro do Banco do Brasil, do circuito Challenger, roda o mundo ainda jogando o circuito mundial, enfim. Vamos dar as boas-vindas a Ângela Lavalle. Ângela, olha, antes de mais nada, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite, porque eu sei que você está em um período bem complicado. Complicado não, corrido, porque semana que vem já começa o circuito brasileiro novamente, correto? Sim, é um prazer estar aqui, Felipe, com você, um amante do vôlei, que também participa de competições. É sempre um prazer estar com pessoas como você, que acompanha, que está aí nos incentivando sempre, né? Isso é muito bom, conhece o vôlei de praia de perto, realmente, na prática. Justamente, a gente está, assim, numa fase de reta final, né? Que é realmente fazendo ajustes com a nossa dupla, e hoje realmente foi bem corrido. E hoje pela manhã nós fizemos um exame que a confederação solicitou, que é um exame que se chama PCR, o exame para detectar o Covid, né? E como a gente está indo para uma competição, e lá vai ser uma espécie de competição bolha, né? Onde todos nós ficamos lá, fazemos as nossas alimentações e também temos que usar também todo o aparato assim, para nossa segurança pessoal também, para evitar a contaminação. E como vão vir pessoas, né, de todos os lados para essa competição, eles realmente criaram todo um regulamento, e hoje, para se enquadrar nesse regulamento, nós tivemos que tirar a parte da manhã para fazer exame, e aí treinamos a parte da tarde, já vim para tomar banho para estar aqui contigo. E é um prazer, sejam bem-vindos todos, com certeza vai ser um bate-papo bem bacana, falando de esporte, falando de vôlei de praia. Exato. Ângela, lendo sobre você, eu vi que você antes jogava vôlei indoor, depois no início dos anos 2000 você recebeu um convite, passou para o vôlei de praia, enfim. Eu gostaria de saber como foi essa transição do indoor para a praia, mais do que nada, quais foram as dificuldades que você enfrentou, sobretudo do ponto de vista técnico, porque são mundos completamente diferentes. Com certeza. A gente fala assim, nós que somos atletas, né, que vôlei de praia e o vôlei indoor, só o primeiro nome que parece, porque na verdade na prática são dois esportes totalmente diferentes, né? Os fundamentos têm o mesmo nome, mas na prática são bem diferentes, né? Mas assim, eu tinha na época 21 anos quando eu fui convidada para participar da primeira etapa. Eu jogava os universitários, campeonatos nacionais, né? Cheguei a jogar 2 superligas na quadra. Superliga A na época. Também tinha sido convocada 3 vezes para seleções de base, infanto, juvenil aqui no Brasil. E eu já tinha percebido, assim, para a quadra, eu já tinha percebido que eu era uma atleta baixa, né? Eu tenho 1,73 de altura. E, na verdade, quando a gente está vivendo o vôlei indoor, a gente não acompanha muito o vôlei de praia, pelo menos eu não acompanhava, né? E grande parte dos atletas também, né, tem isso. Apesar que eu tenho uma pessoa aqui em casa que acompanha indoor, acompanha o vôlei de praia, que é meu esposo, que ele ama, então ele gosta de acompanhar tudo. É uma Mas na enciclopédia. Oi? É uma espécie de enciclopédia humana. Não, porque realmente assim, as pessoas que amam vôlei, tem muitos que também acompanham, né? A quadra, assim, o pessoal que torce, que gosta de ver bons jogos. Então, curte a Superliga, também curte os campeonatos também do Banco do Brasil, circuito nacional. Mas, assim, eu joguei a primeira etapa com 21 anos, conheci o vôlei de praia aqui em Brasília mesmo, a competição que teve, uma amiga me chamou para participar, e eu vi no vôlei de praia, assim, que eu teria mais potencial, porque o vôlei de praia depende muito mais da sua disposição, da sua habilidade,
não tanto da altura como na quadra, né? A Exato. altura na quadra já é realmente um critério para corte, de seleção, patins. E na praia eu vi que eu poderia ir mais longe, que eu poderia alcançar objetivos maiores. E aí eu fiz essa transição, mas não foi fácil, Felipe. Todo início de carreira realmente é muito difícil. Mas eu ouço bastante isso, que a dificuldade enfrentada no início é, sobretudo, na questão do sentir a areia, da estabilidade na areia. Porque uma coisa é você jogar em um piso onde é tudo muito plano, uma outra coisa é você jogar na areia, onde tudo é muito pouco instável, enfim, talvez isso seja a grande dificuldade no início. Isso também, mas tem outros critérios também. Tem a questão do vento, do sol, né? Da A chuva? própria bola é diferente. Então, é um cenário aberto, no qual você não tem substituição. Você está exposta ali, você tem que lidar com as adversidades que, né, se apresentam. Então, assim, por isso que eu falo que são dois esportes totalmente diferentes. Então, a gente está acostumado ali com a quadra, tem um teto, chovendo ou não, tá tudo legal. E aí você vai, como você falou, para a areia, né, um ambiente que é totalmente estável, você não tem a estabilidade da quadra. Então, muda muito, muda bastante. Ângela, em dias normais, enfim, sem pandemia, sem competições, enfim, como é a sua rotina enquanto uma jogadora profissional? Eu sei que você se acorda assim, se acorda cedo, vai para academia, não vai para academia, treina na areia, treina de manhã, treina de tarde, continua firme e forte no parque da cidade? Sim, inclusive estava lá agorinha treinando. Hoje nós treinamos na parte da tarde, né? Por conta dos exames de manhã. Ah, ok. Mas geralmente eu treino com bola pela parte da manhã. Ah, Então eu levanto cedo, porque geralmente meu treino começa 8 ou 9 horas da manhã, depende do dia. E aí, logo depois, na verdade, o meu treino dura em média umas 2 horas na areia, né? E aí, 2 horas, 2h30, depende do trabalho que é feito. E aí você já sai de lá super cansada, é o tempo de comer, tomar um banho, fazer alguma refeição ali muito rápida, já para poder, na verdade, almoçar. E aí se a gente almoça, descansa um pouco, porque realmente a areia desgasta muito, e aí renova um pouco as energias para na parte da tarde, mais ou menos assim, 4, 5 horas da tarde, eu vou para academia. E a parte na academia dura em torno de 1 hora, 1 hora e meia, dependendo também do trabalho que é feito no dia. ok, ok. Mas no início da sua carreira, eu entendo, eu quero falar, quando você tinha 21, 22, 23 anos, quando você já tinha mais ou menos migrado para o vôlei de praia, você tinha alguma jogadora, algum jogador que você tinha como referência? Esse sim, quem eram, ou quem é, ou quem foi? Bom, quando eu comecei a jogar, na verdade, eu comecei através de um projeto da Adriana Bear Shelda, juntamente com a técnica na época, que era a Letícia, A né? Letícia. E, por incrível que pareça, coincidência ou não, essa etapa que eu joguei foi justamente a etapa que elas estavam assim implementando um projeto junto à CBV, que é a nossa confederação, que era de lançar novos talentos. Sei. O que seria esse projeto? A CBV, ela investiria em projetos locais, um seria aqui em Brasília, Ok. o outro foi em Fortaleza, João Pessoa, Rio de Janeiro, e aí aqui em Brasília eles fizeram uma seletiva justamente nessa etapa que eu comecei a jogar. Então, assim, eu joguei, né? Lógico, perdi, porque você já pega assim, as duplas que já jogam um tempo e tal, e a gente era marinheiro de primeira viagem. Mas foi um jogo legal, assim, porque a gente já tinha uma base da quadra, né? Mas, lógico, afundava na areia, não tinha o tempo da areia, tem toda aquela situação até você se adaptar. Mas aí eu percebi isso, eu falei, poxa, se eu treinar isso aqui, eu senti isso, sabe, Felipe? Eu falei, se eu treinar isso aqui, vai dar fruto. E justamente nessa etapa, a técnica que seria do projeto daqui de Brasília, que é a Sandra, uma ex-atleta do vôlei de praia, ela me fez o convite. Ela falou, vem tal dia, que vai ter uma seletiva, e as atletas vão ser escolhidas para participar desse projeto da CBV. Vai ter um apoio, vai ter um local para treinar, você vai ter um técnico e tal. E eu vi ali uma oportunidade. Então, eu fiz a seletiva,
fui escolhida, né? Tinham várias meninas, mas foram escolhidas 5 meninas, sendo 4 de Brasília e uma menina de Goiânia. E aí foi quando a gente começou o trabalho, finalzinho de 2001. Mas, na verdade, até falo que eu comecei a jogar em 2002, que foi quando realmente a gente pegou uma rotina diária, treinava todo dia, né? E aí que eu comecei, na verdade, em 2002. Ok. E o circuito brasileiro, o circuito Banco do Brasil, quando foi que você começou a... Porque eu sei que tem um período onde as duplas iniciais passam um longo período participando de qualifying, volta para casa, qualifying, volta para casa, qualifying, vai para o main draw, enfim. Quando foi que você começou a entrar entre as grandes? Já no primeiro ano, em 2002, eu jogava com a menina aqui de Brasília, Shell, né? Ah, E Shell. assim, a gente tinha já uma base na quadra, né? A gente já tinha uma experiência. Então, assim, nós treinamos um período em 2001, um período curto. Eu não me recordo quanto tempo, mas eu acredito que foi um mês, mais ou menos, treinando. E aí iniciamos 2002 já realmente uma rotina já programada. Tudo. E já em 2002 nós começamos realmente a brigar por essas vagas. Nós não demoramos muito tempo, não. Nossa adaptação foi até rápida. Até porque a gente também novas, né? Eu tinha 21 anos, ela também 23, 24 anos. Então, assim, a gente conseguiu pegar rápido a filosofia. E a vontade de vencer era grande. A vontade de Exato. Você já viajou, conheceu assim grande parte do mundo, né? Vários países, vencer. enfim. Uma parte do mundo onde você vai e se sente quase em casa, e por quê? Talvez pela cultura, pelas pessoas, comida, o ar, enfim. Eu amo a sua terra. A Itália é um lugar maravilhoso. Desde a primeira vez que eu fui aí na Itália em 2007. Eu conheci a Itália através de um campeonato de vôlei de praia. Sim. E a primeira vez que eu fui aí na Itália, eu fiquei em terceiro lugar numa competição a nível internacional. E nós fomos para Éboli, Ah, Éboli, sim, eu sei. né? E uma cidade assim tão bonitinha, uma cidade de praia, as pessoas muito carinhosas, amam o esporte. Então, assim, na verdade, assim, nós atletas aqui do Brasil, eu não posso falar mal de jeito nenhum de nenhuma nação, porque nós somos sempre bem recebidos em onde a gente vai. Até mesmo na China, um lugar que é muito diferente, assim, culturalmente, né, tudo. Mas sempre nós somos muito bem tratados, sabe? As pessoas gostam, assim, de estar com a gente, de fazer perguntas, de acompanhar. Às vezes a gente está treinando o pessoal, os nativos, as pessoas ali que estão passando, param para estar ali prestigiando aquele momento. Mas lógico que tem lugares maravilhosos, né? Itália, realmente aí a arte, eu fui para Roma, eu até falo assim pro pessoal, o pessoal me pergunta, mas como é que é lá? Eu falo, gente, a cada 100 metros tem um monumento, alguma coisa, uma história, né? Eu cheguei em igrejas que já tinham sido reconstruídas 7 vezes, 8 vezes, tem toda uma história, e eu gosto muito disso, sabe? Porque vocês conseguem preservar a história do país, né? Mesmo passando por terremotos, algumas tragédias e tudo mais, e a paixão que vocês têm pela terra, né? Eu acho que lembra muito o brasileiro. E lembra muito o brasileiro essa paixão. Bom, entre outros também a Suíça, que é um lugar belíssimo, parece que é só quadros pintados para onde você olha. A Noruega também é um lugar maravilhoso. Nossa, são lugares assim fantásticos assim que eu tive a honra. Eu me sinto uma pessoa assim muito privilegiada, poder viajar, conhecer o mundo. Lógico que por conta das competições, às vezes, Felipe, não dá para a gente conhecer tudo que a gente quer. É quando sobra um tempinho, porque quando a gente não está jogando, está treinando. Se não está treinando, está malhando. E aí tem toda uma rotina que a gente faz, mesmo viajando, você tem que se alimentar bem, você tem que descansar. Então, você tem que realmente preservar momentos para estar bem nos jogos, né? E isso, de certa forma, nos impede de conhecer mais alguns países, algumas cidades que a gente viaja para jogar. Bom ouvir isso. Isso quer dizer ser profissional. É. Ângela, muitos falam que a experiência e desculpe, a maturidade faz com que o jogador fique cada vez mais paciente consigo mesmo. Você confirma essa tese ou você é muito autocrítica, você se aborrece consigo mesmo? Como é essa questão? Ah, não, eu não vejo dessa forma que você falou, não. A gente fica assim, tão seletivo, Felipe.
que hoje mesmo eu estava treinando, aí você erra uma coisa e você fala, cara, eu não posso errar isso. Poxa, sabe? Aí você fala, estou treinando tanto isso. Não, não posso. Aí você vai se irritando com você mesmo. Muitas vezes não é nem com o seu parceiro, com a situação do jogo, do treino, mas é com você, de deixar a atenção, despistar na hora do jogo, deixar cair sua atenção, Exato. sabe? Não caprichar tanto naquele movimento, no fundamento. E isso, na verdade, vai te irritando, vai te É, irritando. Então, a gente tem que saber conciliar bem. Aí eu fico, não, respiro e falo, calma, pensa na próxima jogada, pensa no próximo fundamento, faz o seu melhor. E eu sempre fico me motivando a isso, de estar buscando o meu melhor, de estar realmente fazendo o fundamento da melhor forma possível. sei. A sua opinião, em um esporte que exige tão mentalmente e fisicamente, você acha qual é o segredo para se manter jogando em alto nível, mesmo depois dos 30, 35, até mesmo 40 anos, como você vê hoje jogadoras até mesmo internacionalmente falando, com mais de 40 anos jogando, mães também, enfim. Qual é o segredo de se manter nessa situação? Bom, na verdade, assim, primeira coisa é superação. É você nunca se conformar da forma que você está, querer sempre evoluir. Se a gente não tiver isso em mente, a gente não consegue avançar por conta da idade, né? Porque realmente com a idade vai surgindo outros empecilhos, você tem limitações. Mas se você conseguir administrar isso bem na sua mente e realmente acreditar que você consegue alcançar mais, você realmente o céu é o limite, né? É o Então você limite. pode ir subindo. Bom, Felipe, eu falo assim por mim, eu tô com 3,9. Graças a Deus, eu sou muito grata a Deus porque eu nunca tive nenhuma lesão séria. Porque realmente o que faz com que muitos atletas parem, às vezes, assim, de forma prematura, são as lesões, né? Tem algumas lesões bem sérias, a ponto de você ficar parado 1 ano, até mais tempo, né? E realmente, assim, o atleta acaba repensando, vê outros caminhos. Então, assim, graças a Deus eu nunca tive nenhuma lesão séria a ponto de ter que operar, parar tanto tempo. Outra questão também é você estar cuidando não somente assim do seu treinamento, mas você tem que cuidar também da sua alimentação, do seu sono. Na verdade, a sua rotina gira em torno da sua profissão. Você realmente tem que fazer escolhas, você tem que priorizar e você envolve todo mundo da sua casa, né? É esposa, é filha, é mãe. Então, assim, agora nesse momento, eu tenho uma sobrinha que está fazendo aniversário, mas eu tinha um compromisso aqui com você de estar aqui na live falando sobre esporte, por isso eu estou aqui. Oh, E hoje muito também estou fazendo obrigado. 4 anos, 4 anos de casada. Sério, que legal, parabéns. Vou sair daqui hoje para comemorar também assim essa data. Mas enfim, a família toda também está envolvida, sabe? O pessoal curte, na verdade, eles participam também. Então, quando eu ganho, todo mundo ganha. Quando a gente também tem uma derrota, todo mundo sofre. É um trabalho importante. Mas o Exato. segredo realmente é você acreditar, trabalhar realmente de forma preventiva, academia, parte física, para estar sempre com o físico em dia, para você evitar algumas lesões e também lesões sérias. Mas, infelizmente, acontecem acidentes, né? E alguns atletas têm que se ausentar por algum tempo Sei, e acabam também, assim, às vezes desanimando e desistindo da carreira. sei. Ângela, para você, por que é tão difícil encontrar a parceira ideal? Porque, por exemplo, você ao longo desses mais de 10 ou 15 anos de circuito brasileiro, você jogou com estrelas da modalidade. Vimos também várias equipes do circuito brasileiro jogar por um tempo, depois, enfim, equipes como a Adriana Beaichelda, a Juliane Larissa, o Walsh May, que jogaram por mais de uma década juntas, hoje não existe mais. Por que você acha que é tão complicado encontrar uma pressão por resultados, patrocínio, incompatibilidade de caráter, enfim. O que é que você... Bom, na verdade, sim, eu vejo que são muitas coisas para ser administradas, né? Toda parceria, na verdade, a gente compara sempre a um casamento. Você tem que saber administrar, né? E o que acontece é que, às vezes, a gente conversa no início, a gente realmente cria um objetivo em conjunto, e na caminhada, às vezes,
dispersa, sabe? Uma vai para um lado, outra vai para o outro, uma pensa de uma forma, outra pensa de outra, e acaba assim, se perdendo aquele objetivo inicial. Então, assim, aí começa a ver os choques, e lógico que é uma profissão que também tem muito desgaste, não somente físico, como psicológico, porque, assim, o vôlei de praia não tem empate, né? Então, ou ganha ou perde. E quando você perde, você tem que administrar bem essa derrota, saber o que pode ser feito, por que se perdeu, sabe? As questões têm que ser levantadas para estar sendo trabalhadas, para não ficar acumulando. E volta e meia, realmente, a gente deixa acumular e cria uma situação que acaba realmente gerando essa quebra aí da dupla. Exato. Eu estou 18 anos, na verdade, aí, jogando vôlei de praia. Realmente já tive parceiras aí, várias parceiras, mas eu tive também boas parceiras assim que duraram 2 anos e meio, 3. Parceiras que já joguei por 3 vezes, como a Val, né? Então, tem muita história, tem muita gente, mas é legal assim, você tem que sempre curtir os momentos bons e saber também assim deletar aquilo que não é legal. Okay. Rola o estresse, né? Como todo relacionamento tem o estresse, tem o desgaste, mas é realmente saber administrar. Eu acredito que esse é o segredo. Ok. Bom, mandando saudações a Patrícia Rebouças, que fala: olá, boa noite, Patrícia. Patrocínio. É uma questão complicada atualmente no Brasil, sempre foi complicada. Atualmente, quem te apoia, enfim, vá adiante. Vamos lá. É uma questão realmente que, por conta da pandemia, piorou, né? Piorou. Sim, piorou porque as empresas hoje estão lutando realmente para estar com as portas abertas. Sobreviver. É uma situação que ninguém esperava, né? O Brasil, na verdade, ele vinha numa crescente, vinha se recuperando, realmente passou por momentos bem difíceis por conta da crise, que foi uma crise mundial, a própria Itália também sentiu. E aí nós fomos pegos de surpresa por conta dessa pandemia. Então, acaba afetando todo mundo. Eu venho trabalhando muito, Felipe, com apoio. O que seria o apoio? Nós fazemos a divulgação nas páginas, nas redes sociais, e a empresa nos apoia com algum material, serviço que ela tenha, né? Então, eu tenho o apoio da Estúdio, que é uma casa que tem pilates, tem né, várias Serviços áreas. para o bem-estar. Sim. Ok. Justamente. Então, eu tenho esse apoio com fisioterapia lá na Estúdio também, essa assessoria com pilates. Eu tenho também o apoio de nutricionista, o doutor Ailton, que é da MP Assessoria Esportiva. Tenho também o apoio do NCT, que é onde eu treino, no Parque da Cidade, né, nosso centro de treinamento, com o professor Leonardo Santos. Tenho o apoio também do meu preparador físico, que é o Nonato Pérez. E então a gente vai focando nesse apoio, nessa troca realmente, né, de serviço, com divulgação. Eu tenho apoio também de clínica dentária, arte na boca. Tenho apoio. Ontem mesmo, a gente fechou também um apoio que eu vou estar aí fazendo em breve a divulgação de protetor solar. Tem tudo a ver com a praia, né? Estou com apoio até de cabeleireiro, vão vir mudanças aí também. Então, assim, são parcerias que vêm acrescentar, sabe? Tanto assim, nas minhas páginas, nas minhas redes, como atleta, pessoas que gostam de esporte, às vezes não tem nada a ver com esporte, vamos dizer, cabeleireiro, não tem nada a ver, assim, de certa forma, mas ao mesmo tempo está associado, porque nós somos mulheres, a gente também gosta de se cuidar, né? E a gente é um esporte que desgasta muito a questão capilar. Eu, por exemplo, não tenho esse tipo de problema, porque, como você já percebeu, mas é uma questão que desgasta muito. A exposição ao sol é bem cruel. A pele, né, Felipe? Exato. E por falar, você antes tinha ressaltado, né, todas essas parcerias, e a gente fica muito feliz e contente, porque isso dá um alicerce, né, para o atleta poder trabalhar e ir adiante. Aí eu vou pegar essa deixa e perguntar para você, por trás de uma dupla de vôlei profissional, além das duas jogadoras, ou seja, além da dupla, quais são os profissionais que você acha que não podem faltar? Fundamentais.
Uma dupla que tem metas de circuito mundial, campeonatos, enfim, continentais, intercontinentais, enfim. Obviamente, Bom, tendo o patrocínio que isso também conta. o circuito mundial realmente ele é bem caro. O vôlei de praia é um esporte realmente que você tem que estar viajando de avião, você tem que também ter essa questão dos hotéis, alimentação e uma série de outras coisas. E nós que estamos aqui no Brasil, quando a gente viaja para a Europa, Estados Unidos, outros países, a gente tem também essa diferença da moeda, né? Exato. No caso, o euro é 5 vezes mais do que o real. Estados Unidos também, praticamente a mesma coisa. E, por conta disso, realmente o apoio com passagem, hospedagem, apoios financeiros são fundamentais. Mas os profissionais, bom, seria o técnico, preparador físico, nutricionista, fisioterapeuta, tem também o psicólogo. Então, assim, eu já tive também um trabalho com coach, que é esse trabalho também de psicólogo, né? Semelhante, mas não chega a ser, mas é um trabalho também que faz com que você foque, crie os seus objetivos, foque nele. E entre tantos outros, né? Assim, que vão se associando. Eu creio, assim, que tudo que possa realmente te ajudar a melhorar o seu rendimento, bem-estar humano, são importantes, né? E tem outros mais, né? Tem os auxiliares de treino, são os meninos que me ajudam em treino. Eu treino com homens aqui em Brasília, né? E são meninos jovens, assim, na idade de 17 até 20 e poucos anos, e dá um ritmo, assim, pelo menos para mim, que o homem realmente ele é diferenciado da mulher. Por mais que, né, se fale, realmente o homem é mais veloz, o homem tem mais força, e isso dá um ritmo para mim, assim, incrível. E eu busco isso, assim, de estar trabalhando num ritmo realmente pesado para chegar na competição, isso é uma coisa natural. Exato. Bom, lendo aqui a Patrícia Rebouças que fala, ela nos representa no Brasil e no mundo, nossa guerreira. Te amo, minha irmã. Ah, minha irmã, ela está aí acompanhando. Como eu te falei, né? A família toda está envolvida, acompanha, sorri comigo, chora também. Então, assim, e eu sei disso. Quando eu estou em quadro, assim, eu realmente busco dar o meu melhor, sabe, Felipe? Sim. Porque eu sei que tem pessoas que me acompanham, não somente da família, mas o pessoal que ama o vôlei, pessoas aqui de Brasília e do mundo todo. Você, lendo sobre os seus títulos, resultados, enfim, você foi campeã mundial militar em 2011 aí no Brasil e em 2014 nos Jogos bronze no Mundial em 2014 na Alemanha. Quer dizer, então, que eu estou falando com uma militar? Da reserva, hoje da reserva. Ah, da reserva? Como é que funciona Sim. isso? Essa Então, aproximação das forças Forças Armadas. das Das forças Forças Armadas. armadas ao atleta de alto nível. O que acontece? Isso já existia em outros países, né? Países da Europa, como a própria Itália, né? A própria Itália, também tem a Grécia, tem a Rússia, tem a China, os Estados Unidos também. E aí o Brasil decidiu, assim, por conta desse cometa que passou aqui no Brasil, que nós tivemos o PAN, né? Em 2007. Em 2007 nós tivemos o PAN. Em 2011 nós tivemos as Olimpíadas Militares. Em 2014 nós tivemos a Copa, né? Isso, que foi em 2014. Em 2016 nós tivemos aqui as Olimpíadas. Então, por conta desse cometa, as Forças Armadas enxergou assim, poxa, vamos apoiar os atletas que vão estar aqui nos representando em casa, vamos dar um suporte mínimo, visando, assim, essa dificuldade que tem, né, do patrocínio, nem todo mundo consegue, né? Realmente tem atletas que trabalham com o mínimo do mínimo, que são muito guerreiros, muito guerreiros. A nossa modalidade ainda tem a premiação em dinheiro nas competições. Nem todas têm, mas grande parte das nossas competições tem a premiação em dinheiro. E as outras modalidades não têm, Felipe. É simplesmente troféu, medalha, né? Então, o atleta, além de treinar, de ter a sua rotina diária como atleta, ele tem que também trabalhar 8 horas diárias, até mais, para poder estar se mantendo e estar competindo. Isso também contando com a empresa estar liberando, né, para as competições. Então, aqui no Brasil tem até a Lei Pelé. Exato. Se você for um atleta profissional, né, você consegue ser liberado, né, tem todo um aparato
da lei para que você possa estar também competindo. Mas o que acontece? É uma questão que teoricamente é muito, na pauta é tudo muito legal e na prática já é bem difícil, assim. Mas eu usei muito a Lei Pelé para estar estudando, né? Como eu te falei, na quadra eu fiz seleção brasileira 3 anos e eu estava na minha idade escolar, ainda estava cursando ensino médio. Então, assim, eu usei muito a Lei Pelé, graças a Deus deu certo, nunca reprovei de ano, nada. E aí o Exército enxergou isso como as Forças Armadas que eu falo, Exército, Aeronáutica, Marinha, e eles começaram a fazer seletivas. Eu tive a honra de ser a primeira atleta do vôlei de praia, né, no Exército. Sim. Eu e a Val, Vanilda Leão, foi minha Vanilda parceira. Leão, sei. Isso. E nós ficamos no Exército por 7 anos. Sabe, eu sou assim, eu tenho muito orgulho disso, porque realmente nós ficamos lá, porque nós tínhamos resultados, ao longo desses 7 anos, a gente continuou trabalhando, continuou realmente obtendo resultados, e nos manteve, porque esse apoio que nós temos no Exército, ele é renovado de ano a ano, então você tem que estar bem para estar renovando, você tem que ter resultado. E graças a Deus aqui no Brasil, depois de 2 anos de entrar no Exército, nós nos consagramos aqui atletas campeãs olímpicas militares, né? Que foi quando começou o vôlei de praia na competição. Foi muito legal, que foi em Copacabana, né? Aqui no Rio de Janeiro. Foi muito bacana, os jogos eram transmitidos, sabe? Gravação assim, realmente de primeira linha, foi muito legal. E também em 2014 nós estivemos na Alemanha e cresceu muito. Não somente aqui no Brasil, mas outros países como a Alemanha, que eu acredito que foi a dupla campeã em 2014, investiu. Então, outros países também têm investido nessa área de atletas militares, de estar dando esse suporte para os atletas profissionais. Sei. Bom isso. Bom, em 2009, você foi premiada a melhor defesa do circuito brasileiro de vôlei de praia. Quais são os aspectos que você acha que uma defensora tem que ter para poder se destacar, chegar a esse nível? Haja visto que em 2009 você jogava com feras como Shelda, Sandra Pires, enfim, era Larissa, enfim, se destacar como a melhor defesa contra essas defensoras não é pouca coisa. O que você destacaria? No esporte, na verdade, assim, a gente nunca trabalha sozinho, né? Exato. Eu sempre acreditei que eu podia conquistar muita coisa, mas você nunca faz nada sozinho. Então, em 2009 eu joguei com a Vivi, né, que é a Vivian Cunha. Sei. Né? E realmente nós tínhamos assim um conjunto muito forte, sabe? Ela faz uma leitura muito boa de bloqueio, faz também a leitura para o reco, né? Ela sabe quando fica, sabe? E isso também cooperou para que eu tivesse esse reconhecimento, né? Porque você não joga sozinho, ninguém joga sozinho. Se não tivesse coletivo em dia, Felipe. E foi muito bacana, porque foi um ano muito especial, a gente fechou o ano entre as 3 melhores duplas aqui do Brasil. Nós também conseguimos também ficar no pódio das competições internacionais, ganhamos também competições fora e aqui dentro. Então, assim, foi um ano muito bacana, foi um ano que realmente as coisas fluíram bem. Fluíram bem, é importante isso. Já em 2019, bronze nos Jogos Pan-Americanos em Lima, no Peru, no ano passado. Para você, foi de bom tamanho ou você acha que poderia ter ido mais adiante? Não, a gente poderia ter ido mais adiante. A gente fez uma boa competição. Infelizmente, assim, nós perdemos um jogo que poderíamos ter ganho, mas acontece no esporte. Mas o mais maravilhoso foi que a gente conseguiu, depois de uma derrota, que não é fácil, somente quem é atleta sabe, né? Você se erguer de um dia para o outro. Você realmente fica abatido com a derrota, uma semifinal que você poderia ter ganho. E representando o Brasil, então, é uma coisa muito especial. É algo assim que é o sonho de todo atleta, né? De todo atleta estar representando a sua nação. E ali a gente perdeu um jogo. Graças a Deus, assim, nós conseguimos realmente levantar nossa cabeça para jogar contra Cuba também, um time, né? Cuba, a gente sabe da expressão que tem, não somente o nome de Cuba em vários esportes, né? A força que eles têm, a força
física, a determinação, elas não desistem. Não. E foi um jogaço. Parece até que a gente nem tinha perdido no dia anterior, porque o pessoal falava assim, gente, o que eles fizeram? Nós jogamos muito concentrados e a gente falou assim, cara, perdemos a semifinal, mas a gente não vai perder bronze. E, na verdade, quem fica com bronze é porque ganhou, né? Ganhou, exato, exato. Né? Exato. Ângela, muitas pessoas não conhecem essa realidade, por isso que eu vou fazer essa próxima pergunta. Qual é a diferença entre o circuito Banco do Brasil e o circuito Challenger? Quem pode acessar o quê? A questão de ponto, de pontuação? Como é esse sistema, esses dois sistemas? Bom, são duas competições distintas, né? O circuito Banco do Brasil Open é a maior competição que existe no Brasil, né? E aí, essa competição, você pontua para a última etapa, que se chama Super Praia. Sim. Então, as melhores duplas do circuito Open, que é a maior competição do Brasil, né, o somatório dos pontos te dá condições de você jogar um Super Praia, que é uma competição mais limitada, só jogam as 16 duplas, 12 duplas, depende como a CBV colocar. Já o circuito Challenge, ele foi feito e idealizado para as duplas que não conseguem jogar o Mundial. E os mundiais, eles estão concentrados em 4 meses, mais ou menos, né? Que é quando é o verão na Europa, na Ásia, né? Nos Estados Unidos. Então, assim, por ser o vôlei de praia, é sempre bom você jogar na temperatura mais adequada, assim, quente, né? Não precisa ser tão frio. Já jogamos, sim, né, em situações de ter um frio e tudo, porque Brasil é só o ano todo, né? Aqui a gente pode ter competição o ano todo, mas tem também essa dificuldade no caso dos mundiais, né? E aí o challenge fica para quem realmente não consegue estar viajando, não tem patrocínio. Então, para não ficar parado durante 4 meses, às vezes 5 meses, tem os challenges que acontecem geralmente uma vez por mês. E aí você consegue também estar pontuando. É uma competição que tem pontos próprios. Então, os pontos do circuito anterior serve para a próxima temporada, né? Ok. E assim é feito o descarte, vão ser sendo feitos descartes. Mas uma dupla que joga o circuito Banco do Brasil Open pode jogar no Challenger e vice-versa? Sim, sim. Okay. Só que são pontos diferentes, mas okay. podem sim. Ok, Uhum. ok. E por falar em essa questão de ranking e tal, corrija-me, eu vi que o ano passado você figurou entre as 15 melhores do Brasil, no ranking 2019 e 2020. Quando a dupla se desfaz, esse ranking continua o mesmo? Não continua? Como é essa? Tem a contagem dos pontos individuais É verdade. e tem também das duplas, né? Eu com a Carol, a gente realmente terminou bem, nós terminamos entre as 5 primeiras duplas, se não estiver enganada. Mas, assim, eu tenho os meus pontos e a Carol ficou com os dela. Então, a gente, tendo outras parceiras, a gente soma os pontos com a nova parceira, né? Hoje, com a EG, que é a minha nova parceira, nós vamos estrear justamente agora nessa próxima competição, nós estamos na 7ª colocação do ranking como dupla. Sim. Bom, você, pelo fato de ter jogado torneios internacionais, circuito mundial, enfim, já deve ter enfrentado muitas das melhores jogadoras do mundo, estrangeiras. Uhum. Cite 3 dessas estrangeiras contra quem você jogou que eram realmente fera, boas de bola. Bom, as estrangeiras, não tem como não citar o Osh, né? A Osh é uma atleta diferenciada. No entanto, tricampeã olímpica, né? Não é por acaso, Felipe. Ela é fora de sério. É uma menina super humilde, trabalha muito, super dedicada, ama o que faz, né? E aí também não posso não falar também da May. Eu também tive o prazer de jogar contra, de conhecer. E é outra pessoa assim fantástica, uma visão de quadra diferenciada também, que realmente também se consagrou tricampeã. Então, assim, ninguém é tricampeã olímpica por acaso, né? Se manter E no outra, assim, que eu... por tanto tempo, num esporte como esse, elas tinham uma força mental muito grande.
Não, e o conjunto, né? Exato. O conjunto delas realmente era diferenciado, né? Se não fosse elas, com certeza, alguns times do Brasil teriam alcançado muito mais, assim, porque realmente cruzava com elas e elas realmente eram Eram diferenciadas. diferenciadas. E outra atleta que também, assim, eu via a evolução, porque realmente desde que eu jogo, ela também joga, que é a própria Laura, né? A Laura Ludwig. É. Sim, e se consagrou aqui no Brasil campeã, mas realmente, assim, a crescente dela foi incrível. Foi. É uma menina também que fala português, a gente se Exato. fala, super simples, mas assim, guerreira, joga com emoção, com coração, dá gosto de ver, né, jogando. Então, Muito assim, é uma menina também que se destaca, tá aí, teve seu filhinho, voltou, tá jogando super bem, tá jogando até agora essa competição, né, que tá tendo aí na Noruega, se não me engano. É, o campeonato. Não, Então, acabou de ter o campeonato alemão, onde elas foram segunda medalha de prata. Perderam a final, enfim. Não sei se tem outro campeonato na Noruega, mas uma tá semana tendo, atrás ou duas, elas. Perdão? tá tendo a competição do fade-out. Ah, sim, é verdade, o Queen of the Court. Ah, ok, é Yeah. verdade. A Ângela é supersticiosa? Tem algum ritual, alguma coisa que antes do jogo tem que se fazer, se não fizer, tragédia? Eu tenho, assim, de certa forma eu tenho, porque eu sempre oro antes dos É jogos. verdade. Eu tenho o costume de estar orando. Eu oro também quando eu acordo. Isso independente se eu estou na competição ou se eu não estou, né? Eu sempre oro e oro também com as parceiras. Graças a Deus, assim, nunca tive parceira que rejeitasse a oração, porque, na verdade, elas ligam oração à vitória, Glória, né? exato. E realmente, assim, a oração, ela te leva para um nível mais elevado, de você acreditar, de você realmente saber que existe um Deus que te dá esse suporte, que é a sua força. Então, graças a Deus, assim, eu tenho, se for chamado, não sei se é superstição ou não, mas eu tenho esse hábito. Eu Ok. tenho esse hábito de estar orando antes dos jogos, de estar orando quando Mas amanhece. essa prática, por exemplo, de usar a cordinha para o cabelo, ou Ah, tá, não, não, isso, tenho não. ou quando for para o saque, eu colocar o pé fora da quadra, o pé direito, enfim, essas coisas a Ângela não tem. Não, não, nunca tive, não. Nunca tive essa superstição, não. O vôlei de praia te deu amigas, Ângela? Há muitas. Tenho ex-parceiras. Quem são dessas jogadoras? Algumas com quem hoje você se fala frequentemente, pode se ver? Ah, não somente o vôlei de praia, o vôlei de quadra também. Nós temos um grupo que se chama As Véias, porque a gente se conhece desde novinha, né? Desde 12 anos de idade que eu conheço grande parte delas que estão no grupo, né? Sim, E a gente tem esse grupo de WhatsApp que a gente está sempre se falando, se comunicando. sim. Também tem parceiras assim que viraram irmãs, como a Mônica Paludo, que eu joguei de 2004 a A 2006. Mônica Paludo. Tem a Shell, que está nesse grupo. Eu comecei na areia com a Michelle, né? A É. Shell. E hoje ela é mamãe de duas meninas lindas. O esposo dela treina onde eu treino e a gente está sempre perto. Tem a própria Val, uma amigona que eu tenho, Val Leão, está aí também em atividade, né? Um É, exato. monstro aí também aí do vôlei de praia. E tantas outras meninas assim que eu tenho a honra de conhecer, porque quando a gente joga junto, que a gente convive, a gente consegue também criar mais afinidade, Exato. né? Ter amizade realmente, se conhecer melhor, isso é muito legal. Você citou antes a Mônica Paludo, eu me lembro da Mônica Paludo. Entre outras coisas, era muito física ela. Eu me lembro, era uma jogadora muito forte fisicamente. Forte Muito forte. fisicamente. Ela me ensinou muito, aprendi muito com ela. É. Muito. Ângela, entre as tantas vitórias na sua carreira, qual ou quais você destacaria como as mais importantes? Ou as mais importantes não, assim, as mais especiais? Tem algum Ah, significado por trás dessa vitória? Tem algum significado muito importante para ti? bom, Felipe, tem sim, né? Eu ganhei a etapa do Banco do Brasil Open em É. cima de Juliana e Larissa, dos monstros, né, que dos últimos tempos, assim. Então, para mim foi uma honra.
Subir no pódio com um parceiro que já jogava há muito tempo, mas ainda não tinham subido no pódio, e comigo, assim, depois de anos jogando, subir juntos. Então, você acaba se realizando, podendo também, assim, acrescentar na vida das suas parceiras. O título dos Jogos Militares também, para mim, foi uma honra poder jogar no Rio de Janeiro, em plena Copacabana, e conquistar um título para o Brasil, né, numa competição desse tamanho. O PAN, então, né, o PAN, que é considerada a segunda maior competição do Brasil, só perde somente para as Olimpíadas, né? E a gente poder realmente subir no pódio, assim, lógico que a gente queria o primeiro, mas só de estar ali no pódio e a bandeirinha do Brasil também subir junto, foi uma honra, foi um título muito especial que eu tive. Bom, você antes tinha citado a Walsh, May, a Laura Ludwig, enfim, mas você jogou com outras tantas lendas do esporte da modalidade, lendas brasileiras, tipo a Jaqueline Silva, Mônica Rodrigues, Shelda, Larissa, Sandra Pires. Quem foi a melhor para você? Eu não digo que foi a melhor, mas eu digo assim que tiveram duas duplas para mim que realmente fizeram parte dessa minha trajetória, né? Primeiro foi a Adriana Bea e Shelda, que era uma dupla assim que eu ficava assim observando para aprender. Exato. Porque eu falava, gente, parece que elas colavam a mão na bola, porque não dava. O controle de bola absurdo, Tudo. né? Acredito que você acompanhou. E uma simplicidade, uma coisa assim. Então, por muitas vezes eu sentava para observar os jogos assim e aprender realmente. E outra dupla também assim que foi fora de série foi a Larissa e Juliana. Exato. Também uma dupla assim que chegou e se manteve muito tempo também à frente, ganhando os mundiais, ganhando os brasileiros. Exato. Uma dupla que era pura superação, né? Duas atletas com qualidades diferentes, mas que conseguiam na quadra somatizar as forças e conquistar títulos. Elas eram uma metralhadora, então também, por muitas vezes eu sentava ali e ficava observando. Eu tive a oportunidade de falar esse ano ainda com a Juliana, eu falei assim, Juliana, eu sinceramente olho para você assim e falo, gente, que história, né, que Juliana teve com superação também, fez cirurgias sérias no joelho, conseguiu voltar e conseguiu conquistar. É muito difícil, Felipe. A gente que joga, que é profissional, a gente sabe como é difícil um atleta assim, passar pelo que a Juliana passou, voltar e continuar bem. Então, assim, ela realmente é uma monstra. Quando o outro dia eu conversava com um amigo e estávamos falando dessa questão de jogadoras, enfim, e eu citei também a Juliana, porque a Juliana, muito do sucesso daquele time tem uma grande percentual, uma grande porcentagem da Juliana, porque sacavam muito geralmente na Juliana. Juliana, por ser pequena, por ser mais baixa, é já um esforço maior ir para o bloqueio, fazer o reco, defender. É uma coisa absurda. E você vê que esses resultados foram resultados por anos. Então você vê a força dessa menina. É realmente uma coisa fora de sério. Eu gostaria que você falasse um pouco da sua nova parceira. Como foi essa aproximação, esse conhecimento, a EGE, quais são os projetos que você tem com ela, enfim. Bom, a EG... A EG, exato, a EG. Desculpa. Egeile, o nome dela é Egeile, mas ela gosta de ser chamada EG. É uma menina assim que vem crescendo ao longo dos anos. Ela começou a jogar vôlei de praia ainda na base, com 19 anos, e a gente já observava ela. É uma menina assim que tem crescido em todos os fundamentos, trabalha com bloqueio, né? Ela tem a especialidade do bloqueio, uma menina alta, que está bem focada, e a gente tem visto assim ela realmente se destacar. Nós já tínhamos cogitado o nome dela algumas vezes, né, nessas trocas de parceria, mas não tinha dado certo. E dessa vez deu certo, a gente conversou, acertamos, né, a gente realmente assim viu que nós temos objetivos semelhantes. E ela chegou domingo, a gente está aí trabalhamos a semana todinha, é muito bom isso, porque a gente está conseguindo fazer os ajustes, né, como dupla, para estar realmente crescendo e chegar na competição bem, chegar bem afiadinho no nosso time, para a gente conquistar aí uma vaga aí no pódio, com fé em Deus, esse título. Torcendo por vocês. Você se vê uma técnica no futuro?
Uma técnica ou alguém que poderia continuar trabalhando no vôlei de praia, descobrindo talentos, enfim. Eu não sei se especificamente no vôlei de praia, mas eu visualizo uma carreira no esporte. Ah, ok. Por toda a experiência assim, que eu adquiri como atleta, né? A minha parte acadêmica ela é baseada na parte administrativa, então eu quero fazer a junção, trabalhar nessa área de gestão esportiva, Ah, que ok. vai assim além de ser técnica, assim, mas realmente está fazendo esse papel de gestão na área do esporte. Sei. Hobbies. Quando a Ângela não está treinando, jogando, alguma coisa, algum hobby, alguma coisa que ela... Eu sei que você é muito religiosa, você gosta de ir à igreja. Sim, eu gosto de estar com os irmãos, eu gosto de louvar, eu gosto também de estar em casa com a minha família, sou muito família, eu amo minha mãe, meus irmãos, minha irmã está aí acompanhando, ela sabe disso, né? Então eu tenho o prazer de estar com os meus. E eu tenho muitos amigos, eu nasci em Brasília, moro aqui, tenho muitos amigos de infância, tenho os amigos da igreja. Então tem muita gente boa aqui que eu gosto realmente de estar junto, isso é muito bom. Alguém mais na família Lavalle que joga vôlei de praia? Você tem um filho, ele joga vôlei de praia ou não? Chegou a treinar, mas não quis investir, não. Hoje ele está estudando, ele faz direito, né? Ah, ok. E está no terceiro semestre, está estudando. A paixão dele era futebol. Ele fez Ah, ok. todos os tipos de futebol. Futebol de campo. Aqui no Brasil, futebol é raiz, né? Grande parte da juventude pratica, até as meninas, né? Hoje está assim, bem disseminado no mundo aí da mulherada. Então tem muita menina também treinando, jogando futebol. Ele chegou a treinar onde eu treino no NCT, mas ele não quis investir, não. Ele falou, mãe, eu vou estudar mesmo. E eu comecei a jogar vôlei de quadra por influência da minha irmã mais velha, minha irmã Sandra. Sandra, ela jogava, né, campeonatos aqui em Brasília, e ela treinava à noite. Então, para ela não voltar para casa sozinha, ela me levava eu, minha irmã, que somos mais novas, para estar fazendo companhia, para não estar andando sozinha à noite. E aí, de tanto eu ficar ali catando bola, levando bolado, falei, eu vou jogar isso também. Legal isso. Última pergunta. Como você definiria a Ângela Lavalle? Quem é essa Ângela Lavalle? Eu sou uma pessoa determinada e realmente busco estar me superando a cada dia, estar evoluindo a cada dia, focando nas possibilidades, acreditando realmente nos objetivos. Eu busco isso diariamente. No entanto, eu estou aqui e a idade não está me parando, né? Eu estou muito motivada, estou bem motivada para estar jogando com a EG, uma menina muito especial aí, que nossos caminhos se cruzaram, estamos juntos, nós estamos fazendo bons treinos, né? A gente tem evoluído a cada treino, a gente tem feito os ajustes, e isso está me motivando a estar melhor ainda a cada dia. Então, hoje estou fazendo uma dieta super restrita para poder estar mais leve, né? Para poder estar mais leve para ir para as bolas, para para defender mais, para poder estar virando mais bola. E no vôlei de praia, realmente, é muita disposição. A gente tem que ter muita disposição, a parte física tem que estar em dia. É um conjunto de técnico, físico e psicológico. Mas se você realmente estiver bem fisicamente, as outras coisas acabam fluindo de forma natural. Sim. Bom, Ângela, um beijão para você. Foi ótimo poder conversar contigo, saber um pouco da sua rotina, saber um pouco da sua, saber um pouco dos bastidores desse esporte, que é um esporte tão difundido no Brasil, mas pouco conhecido por trás das câmeras, como se diz. E é muito bom saber de todas esses detalhes de uma pessoa que está há tantos anos correndo o mundo, o Brasil, por tantos anos. Boa sorte para você nessa retomada aí com a sua nova parceira, a EG. Um abraço para a EG também para ela. E, enfim, só tenho a agradecer para você. Felipe, E aproveite essa noite, porque eu sei que essa noite você vai comemorar 4 anos de casada. Sim, 4 anos de casada. E eu agradeço a oportunidade. É sempre bom falar de esporte, Exato. sempre bom falar do vôlei de praia, é um esporte que eu amo também, tantas outras pessoas amam. Aqui em Brasília não tem praia, mas tem tantos atletas. Onde eu treino mesmo hoje de tarde, a gente
treinando, eu olhei assim, eram as 4 quadras cheias de atletas treinando, sabe? Todo mundo feliz. O esporte é muito bom, porque vai além de você ser profissional, né? Exato. Com o vôlei você tem boas amizades, você se diverte, você tem aquele momento ali de prazer, que realmente assim, vale demais você estar ali. Então, até para quem está assistindo, se você realmente ainda não jogou, tem vontade, procure um lugar próximo da sua casa, realmente, né? Tem pessoas tão bacanas, o esporte é muito bom, né, Felipe? Exato. No entanto, a gente está aqui, o esporte nos uniu, né? Exato, exatamente. Bom, pessoal, foi isso. Essa foi a Ângela Lavalle. Muito obrigado por terem nos acompanhado. Para você que não nos acompanhou agora, o bate-papo ficará registrado no nosso canal do Vôlei de Primeira aqui no YouTube. E, enfim, quando vocês puderem, podem nos assistir. Ângela, muito Um obrigado. beijo. Um Beijo a todos, beijo. beijo, Felipe. E Que Deus precisando, aqui abençoe, uma ótima estamos. noite. Tá, Tchau. joia? Obrigada. Um beijo. Tchau. Tchau. Boa noite.